Queridos irmãos, hoje é dia 16 de novembro do ano da graça de 2021 e retomando logo pela manhã esta nossa prática de podermos refletir no texto da palavra e neste caso capítulo 8 de Hebreus, voltando ao texto que chegou até nós no passado domingo, eu gostava de começar exatamente focando a nossa atenção nos dois primeiros versículos deste capítulo, que nos traz a informação, alguma dela, obviamente, que já ouvimos anteriormente, o próprio texto o refere, mas que creio que faz todo o sentido nós voltarmos a reconsiderar e a refletir sobre ele. Diz assim estes dois versículos: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pegando nesta última expressão, obviamente, aqui remete-nos para uma realidade que tem a ver com o templo, com o tabernáculo. Não nos vamos deter sobre esse assunto, porque esse assunto também está muito presente no capítulo 9 e será foco, certamente, da reflexão para o próximo domingo. Este templo, esta realidade de sermos templo, numa experiência, obviamente, bem diferente daquilo que era a realidade e a experiência da velha e primeira aliança. Mas este texto diz-nos que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, temos tido essa informação, e ele vai-nos, o texto, dar mais uma vez e reforçar algo que é um conceito que nós temos muito presentes, porque se há um momento que sempre está nas nossas memórias, aquele momento presente e registado no capítulo 1 de Atos, quando os discípulos e todos aqueles que ali estavam reunidos viram o Senhor Jesus Cristo fisicamente ascender aos céus. E sabemos por essa via e por outros momentos em que isto é declarado, que o Senhor Jesus Cristo agora, nesta nova situação, está à destra, à direita do trono do Pai, lá na glória. E aqui, obviamente, remete-nos para mais um dos paradoxos do Evangelho, que é o facto de Deus, de Jesus, apesar de estar nesta condição, ao mesmo tempo fazer-se presente na vida de cada um de nós, quando Ele diz e prometeu e cumpre que estaria connosco todos os dias e se faz presente nas nossas vidas. Jesus está lá sentado, mas diz o versículo 2 que ele está lá, mas ele agora exerce uma função diferente que lhe é agora atribuído pelo Pai, que é o facto de ele ser ministro, sumo sacerdote neste templo, nesta nova realidade. Este propósito eu gostava de ler para os irmãos a paráfrase destes dois versículos feitas por Eugene Peterson, e diz assim esta paráfrase na tradução da mensagem: em essência, temos um sacerdote principal que, com autoridade na presença de Deus, conduz o culto no santuário verdadeiro construído por Deus. E, amados, esta paráfrase, que obviamente está totalmente sintonizada com o texto original, deixa-nos aqui esta expressão, esta visão, que eu achei realmente muito interessante. E que, de alguma forma, nos ajuda a compreender a realidade que nós hoje vivemos. Diz que agora este sumo sacerdote, este principal sacerdote, conduz o culto no santuário verdadeiro. Mas eu tenho a noção, e estou a falar, obviamente, na minha experiência, tenho a noção que eu normalmente não tenho bem presente como devia esta realidade. E esta realidade é que quem dirige o culto não somos nós. Eu, quando estou a falar culto, não estou só a falar, mas também estou a falar, mas não estou só a falar dos encontros, dos atos de culto comunitários da Igreja. Toda a nossa vida deve e precisa de ser um ato de culto. Mas em qualquer dessas circunstâncias, eu preciso de compreender que quem dirige esse culto não sou eu. É Jesus Cristo. É Ele que é o ministro. É Ele que é o líder. É Ele que é o dirigente destes atos de culto. E, amados, quando olhava para esta expressão e para este ponto de vista do texto e para esta realidade, de facto,
fez-me pensar as quantas vezes eu penso que sou eu que estou a dirigir. Quer seja o culto, do ponto de vista da nossa expressão comunitária, quer seja os atos de culto da minha vida, conforme todos os dias e diariamente tenho experiências de adoração ao Senhor, tenho experiências de atos de culto, onde acontecem muitas expressões de adoração, também de contrição. Amados, quem de facto lidera estes momentos, quem lidera essa área da nossa vida, é Jesus. É Ele que é o ministro. E isto deverá nos ajudar a compreender a importância e a seriedade destes momentos. Ao contrário do que eu possa pensar, de facto, não sou eu que os dirijo, não sou eu que os preparo, não sou eu que os conduzo, é o Senhor Jesus Cristo. Isto, naturalmente, e quando olhamos, amados, para aquilo que era a realidade do Antigo Testamento, em que as pessoas, os filhos de Deus tinham um entusiasmo e uma experiência muito particular em ir ao templo. Lembramos isso, há muitas expressões da história do povo de Deus na Velha Aliança, onde percebemos isso. Ir ao templo, estar na presença de Deus naquelas circunstâncias, era um lugar, serem conduzidos nesse atos de culto pelo sacerdote que ali estava. E vem-me à mente, por exemplo, a intensidade desse momento na vida de Ana e de Elcana, principalmente de Ana, não é? Como quando percebemos que estas idas ao templo tinham um significado tão grande e uma experiência tão intensa nas suas vidas. Agora isso acontece numa realidade completamente diferente, mas tendo também à mesma um mediador, que não é mais um homem, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, é Ele que dirige e conduz cada ato de culto. Isso, naturalmente, creio eu, que nos deve entusiasmar muito para estes momentos. Sejam eles os comunitários e da maior importância, e nunca esquecemos que este texto, esta carta está a ser enviada a uma igreja local que se reunia, que vivia essa experiência agora de uma forma muito particular, mas também no que diz respeito à nossa vida diária, à nossa expressão diária. Quem dirige o culto, quem dirige as nossas expressões de adoração, os nossos atos de culto, não sou eu, não é nenhum líder da igreja, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu creio que vale a pena pensar nisso, vale a pena até reconsiderar a forma como nós nos relacionamos com os atos de culto, com as nossas manifestações de adoração, tendo em consideração que esta imagem intensa, mas verdadeira, de que cada vez que estamos na presença de Deus, não sou eu, não é nenhum líder da igreja a preparar o culto, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que o dirige, que o lidera e que o faz chegar ao coração do Pai. Que visão extraordinária da nossa caminhada com o Senhor, que é esta, de termos esta consciência. Eu creio que vale mesmo a pena pensar sobre este assunto e tê-lo presente e tê-lo como realmente determinante na nossa vida diária, na nossa vida como igreja, na nossa vida de relação com Deus. Para todos um dia muito abençoado e que a presença de Cristo possa também nesta área da nossa vida ser realmente transformadora. Um abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor permitir.